Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 8, Eles Estão Vivos. A oração pelos nossos antepassados estreita os vínculos espirituais que mantemos com eles e que a morte jamais será capaz de destruir. Como dito na lição que abre esse capítulo, nossos entes amados se encontram positivamente vivos nas dimensões do mundo espiritual. Possuem tarefas ligadas ao próprio aperfeiçoamento, porém não nos esquecem jamais. Da mesma forma que oramos por eles, eles também oram por nós. Mais do que isso, eles caminham conosco, sustentando as nossas energias, sugerindo-nos bons caminhos, inspirando-nos bons pensamentos e confortando-nos o coração em nossas lutas diárias. A oração é a estrada segura por onde se estabelece esse intercâmbio de luz com nossos entes amados. Através dela, não apenas somos amparados por eles, mas também os socorremos com nossos pensamentos de amor, gratidão, esperança e bom ânimo. Eles também necessitam do nosso apoio, pois, com raras exceções, a maioria dos espíritos que passa pela Terra ainda não se iluminou a ponto de se encontrar acima da condição humana frágil e imperfeita. Vale então o conselho precioso de Bezerra de Menezes sobre como devemos lidar com nossos entes desencarnados. Quanto puderdes, recordai-os, qual se os tivesseis ainda sob o olhar, acalentando-os as forças, e, sobretudo, configurai-os na memória não por mortos, e sim por existências contínuas, estampadas no sorriso e na alegria que vos enalteceram a vida. Tratemos, pois, de retirar o véu fúnebre que a miúde encobre as nossas relações com os antepassados, porque na verdade eles não estão mortos, nem distantes, tampouco incomunicáveis. Apenas residem em dimensão vibratória diversa da nossa, a qual, todavia, não oferece barreira intransponível para que eles, sempre que possível, nos acompanhem de perto a experiência física, ora cooperando conosco na superação das nossas dificuldades, ora recebendo nosso apoio nas dificuldades que eles também atravessam. Até mesmo na hora do sono, quando nosso espírito se desprende parcialmente do corpo, podemos, em certas circunstâncias, reencontrá-los para o abraço que ameniza a saudade, a palavra que nos orienta e infunde ânimo, a permuta de sentimentos nobres, tudo a demonstrar que a vida é imortal. E a existência terrena é apenas um dos seus infindáveis capítulos. Eu proponho que, neste instante, possamos orar pelos nossos antepassados. Fazendo silêncio interior, pouco a pouco, busco na memória todos os seres que me antecederam na experiência física. Vejo também filhos, irmãos, cônjuges e demais parentes, e imagino lentamente todos eles formando um círculo à minha volta. Procuro enxergá-los com bons olhos. Vejo que são humanos como eu, que tiveram erros e acertos exatamente como eu. Vejo que lutam em muitas batalhas. Em algumas saíram-se vencedores, em outras foram vencidos, assim como acontece comigo. Eu os compreendo, eu lhes agradeço pelos esforços feitos que hoje me trouxeram uma condição de vida mais favorável. Eu os perdoo pelas insuficiências tão humanas, assim como também peço perdão por não os ter amado tanto quanto mereciam. Rogo a Deus, nesse instante, que eles sejam abençoados, que sejam amparados em suas necessidades, que encontrem paz para continuarem caminhando pela eternidade. Que essa singela oração envolva todos eles com o abraço do meu coração. O círculo vagarosamente se desfaz, cada um segue sua estrada envolvido pela luz de Deus. Assim seja. Então ele faz essa oração aqui no final, rogando a todos aqueles que ele ama, que já passaram por ele durante essa vida, assim como um exemplo para que a gente também faça isso de vez em quando, ou sempre, se for da sua vontade. Os entes queridos vão ficar muito felizes de saber que são lembrados. Eu sou meio espivitada, meio atrapalhada das ideias. Eu trato as pessoas com quem eu já tive contato e que já desencarnaram, principalmente o marido, eu trato como se ele estivesse aqui o tempo todo.
Às vezes, já aconteceu, eu tava no, deixa eu ver, foi no meu penúltimo namoro. Eu acordei de manhã e o namorado falou pra mim assim, Patrícia, eu tive com seu marido. Eu falei, opa, como assim? Você teve com meu marido? Você não conheceu meu marido? Meu marido faleceu há tantos anos atrás. Aí ele veio no sonho pra mim. E ele colocou o dedo na minha cara e falou, cuida bem dela. Aí eu comecei a dar risada. Ele falou, você dá risada? Eu tô com medo de assombração ficar andando atrás de mim. Eu falei, mas não é assombração, eles estão vivos, né? É fato. Só que assim, eles respeitam o momento que a gente vive, né? Se eu estou com uma outra pessoa vivendo um novo relacionamento, ele não vai ficar entrando no meio desse relacionamento. Ele não vai ficar colado em mim o tempo todo. Ele tem um momento de respeito, né? Só que são pessoas que gostam da gente. Eles não vão embora para sempre. Eles vão e fazem as visitinhas de vez em quando. E uma das visitas foi com você, para você poder ficar cuidando de mim, tá vendo? Então, assim, e quantas vezes eu aqui dentro de casa, eu falava pro meu marido, quando sozinha, principalmente, sem estar namorando, né? Uma vez o meu filho entrou, esse daqui era o quarto do meu filho. E aqui tinha uma escrivaninha no canto da parede que era difícil ter acesso à tomada. A gente tinha que se enfiar embaixo da escrivaninha, ir no chão, se enfiar embaixo da escrivaninha para virar a mão atrás da parede que não é parede, é uma madeira, né, que forra a parede para poder ter acesso à tomada. E aí chegou o computador aqui em casa, eu não entendia nada, como não entendo até hoje de fio. Sou péssima para fio. Aí liga um, não dá certo, liga outro, não dá certo, dá um medo de dar curto naquele monte de fio. E eu não sei, na era que nós estamos, não sei para que existe tanto fio ainda, né? Já podia ser tudo tipo Wi-Fi, né? Mas tudo bem. Entrei embaixo da escrivaninha e tô lá, tentando colocar fio no lugar certo, tal, e brigando, e naquela época eu falava palavrão. Comecei a xingar, falei um monte de palavrão. Aí meu filho entrou no quarto e falou, mãe, o que tá acontecendo aí? Eu falei, eu tô xingando aqui o teu pai, porque isso aqui é serviço de homem. Quem mandou aquele danado ir embora? Ele não aguenta o tranco, ele foi embora e me largou aqui sozinha no meio dessas coisas. Isso aqui é coisa de homem, isso aqui não é coisa de mulher. Eu não sei mexer nesses fios aqui. Isso daqui era pro teu pai estar aqui pra estar resolvendo essas pindaíba aqui pra mim. Aí ele foge, né? Porque tem homem que quer separar da mulher e vai embora. E tem homem que quer fugir da mulher. Ele fugiu, porque pra ele, pro plano espiritual, foi fuga. Aí eu comecei a dar risada. Aí meu filho olhou pro meu cara, deixa meu pai quieto, mãe. Eu falei, eu não deixo não. Não deixo não. Tem coisa que ele tem que estar aqui pra resolver. Mas nem que seja por intuição, caramba. Então, assim, eu tenho um jeito meio tosco de lidar com essa questão da morte. Eu não sinto a morte, eu não tenho medo dela. O meu receio é ficar travada numa cadeira de roda, que eu não tenho condições de fazer as coisas, ficar travada numa cama esperando alguém vir me dar banho, dar remédio, dar comida. E esse, sim, eu morro de medo. E talvez por ter medo seja o fim que tá aí me esperando lá na frente. A gente nunca sabe. Mas morte, medo da morte para quê? Se eu sei que ela não existe. Tristeza porque as pessoas partem para o outro lado, eu tenho que estar alegre, porque é sinal de que essas pessoas já cumpriram o que precisava ter cumprido, ou foram chamadas para uma situação, uma missão, ou uma situação ainda melhor para elas. Então, Deus não ia tirar a vida de uma pessoa encarnada à toa, para chegar no plano espiritual e ficar lá sem fazer nada. Certamente algo de melhor ele tem para ela. E quem sou eu para questionar Deus? Então, lógico, vai bater saudade. Eu não sou uma pessoa de ferro. Eu sinto saudade do meu pai, eu sinto saudade do meu marido, sinto saudade da minha mãe, até com ela que eu tinha muitos problemas de convivência. Outro dia eu estava lembrando do doce de laranja que ela fazia, a ceia de Natal, mesa cheia. Ela fazia bordados, né? Ela gostava de cuidar da casa. Então, quer dizer, tem coisas que a pessoa deixa e deixa uma saudade tremenda na gente, que só aquela pessoa fazia, não tem mais ninguém que faz igual, porque nós somos únicos. Então tem coisas que nós deixamos que é aquela velha pergunta, né? O que você está deixando quando você for embora? Vão lembrar de vocês em quê? Outro dia, na primeira leitura desse livro aqui, se você morrer, você vai fazer falta? Eu acredito que falta eu não vou fazer. Mas que vão ficar lembrando de mim, né? Ela era dura, é rígida, ela é palhaça, ela brincava, ela dava risada à toa. Alguma coisa eu vou deixar, que é único, que outra pessoa não faz igual, né? Então, assim, foi ontem, antes de ontem, não sei.
Um amigo virou para mim e falou assim, Patrícia, você ajuda a gente demais, você não sabe o quanto que você ajuda, você não tem noção. Eu falei, não ajuda em nada, para com isso, você tá puxando meu saco. Ele falou, não, mas não é, você é diferente, né? E eu fiquei toda cheia com aquilo, mas não com orgulho. Eu fiquei toda cheia de alegria, né? Falei, pelo menos alguém vai lembrar de mim alguma coisa boa, né? Então, quando a gente lembra desses seres que já estiveram conosco aqui, eles ficam radiantes. E isso não precisa ser no dia 1º de novembro, 2 de novembro, dia de finados, né? Não é só no dia de finados, isso é coisa que o homem inventou aqui na Terra. Data, o espírito não tem data. Tem uns vídeos que eu andei assistindo agora nas últimas semanas que eles falam assim, tem alguns espíritas de meia tigela, que não é espírita, né? A gente fala meia tigela porque não é espírita. E se diz espírita. Desculpa porque eu não tenho tramela na boca nessa hora, não. Eu nem entro nos vídeos dessas pessoas para não dar conflito. Mas eu vi, assim, no YouTube aparece, né, o tema e o nome lá do dito espírita, né? Aí, portais estão se abrindo no dia 31 de dezembro. Portais estão se abrindo no dia 24, 25 de dezembro. Os espíritos virão visitar os seus parentes nessas datas. Gente, espírito não tem data. Eles não vêm visitar em data. Na data do aniversário deles, eles vão saber a data que eles nasceram aqui na Terra. Eles até esquecem isso, para eles não tem importância nenhuma. Isso é coisa da Terra. Agora, no campo espiritual, para eles o que conta é você lembrar todos os dias. É você estar com eles todos os dias. Mas isso aí não vira uma obsessão? Lógico que não, não estou querendo que eles estejam colados em mim. Eu lembro deles. Eu falo com eles. A minha linha é direta com eles. Tem gente que fica na porta de um centro espírita pegando fila gigante para poder receber uma comunicação. Gente, se alinha com seus entes queridos. Faz oração para eles. Não precisa de ninguém escrever para vocês. Não precisa ninguém ser um intermediário. A não ser que seja algo extremamente necessário, né? Agora tem gente que faz fila porque, eu queria uma comunicação, eu queria tanto saber. O telefone nunca vai tocar daqui para lá. Entendam isso. Se eu chegar numa casa espírita e falar, eu quero uma comunicação do meu primeiro filho, que ele desencarnou com 3 meses de gravidez, os médiuns vão escrever o meu nome, minha situação. Nas reuniões mediúnicas, eles podem até pedir para o plano espiritual, será que vocês têm alguma notícia do fulaninho aí para Patrícia? Pode ser até que venha uma comunicação? Sim. Mas concorda comigo que é extremamente desnecessário quando a gente acredita em Deus? Deus é o pai dele tanto quanto é meu pai. Não vai desamparar. Então, em vez de eu ficar querendo notícia, que nós temos muito disso pela nossa inferioridade espiritual, faço uma oração. Eu oro por aqueles que eu amo, eu oro por aqueles até... Hoje eu estou começando a orar até por aqueles que eu não gosto. E isso dá prazer, e isso dá tranquilidade, dá equilíbrio na gente. Então não se preocupem tanto nas comunicações, se preocupem em estar comunicante. Se preocupem em vocês se comunicarem direto com eles, fazendo prece, conversando, até ralhando, porque isso faz parte de uma comunicação extensiva e sempre contínua. Eles serem lembrados em datas, capaz deles fugirem dessas datas, né? Ainda mais agora, que nem hoje, dia 31, que tem fogos. Quem diz que espírito gosta de baderna? Aí é que eles não aparecem mesmo, eles não gostam de baderna. Vocês querem ver um período na Terra que espíritos bons sofrem demais, espíritos que já estão em adiantamento moral sofrem demais? É no Carnaval. Aí os espíritos que trabalham pelo nosso planeta trabalham triplicado, porque é uma época de muita drogadição, é uma época de muita bebida, de muita promiscuidade, e aí os espíritos que são mais superiores, que estão cuidando do nosso planeta, eles têm um problema gigantesco de poder conter tanta energia negativa. Aí vocês imaginem assim, Patrícia nasceu no dia 23 de fevereiro. Esse ano, se eu não me engano, 23 de fevereiro vai ser o Carnaval, se eu não me engano. Eu não olhei o calendário ainda, mas já me falaram que parece que em fevereiro vai ser Carnaval. Aí eu desencarnei. Aí no Carnaval, as pessoas vão lembrar de mim e vão me chamar para voltar aqui, para poder... é o aniversário dela, dia 23 de fevereiro.
Bom, vamos fazer oração, vamos pedir para Patrícia receber as nossas vibrações, não sei o quê. Até vai as vibrações para mim, mas com um impedimento total dessa energia deletéria que está em volta, que é o carnaval. Então, datas não coincidem com sentimento. Sentimento é uma coisa, data é outra. Nós não temos data para entrar em comunicação, nós não temos datas para orar. Ore pelos seus parentes, fale com eles. Se é seu marido, se é seu irmão, continua falando como você falava aqui. Tem um amigo meu que deu uma comunicação, porque o telefone toca de lá para cá, daqui para lá é muito difícil, né? Acontece, mas é difícil. Muitas das vezes daqui para lá é mais charlatanismo do que real. Aí veio uma comunicação, sem eu pedir, num grupo mediúnico que eu estava trabalhando, um amigo meu, que era do grupo mediúnico, tinha desencarnado, e aí dentro das comunicações veio uma comunicação desse amigo, que era do nosso grupo, que estava desencarnado. Aí ele pegou e mandou para mim, ele mandou uma carta para mim. Gente, se vocês verem a carta, vocês dão risada, vocês dão muita risada. Fernando era terrível, ele era irônico pra caramba, e ele adorava me tirar do sério. Vocês acham que no plano espiritual ele mudou? Nada. Chegou no final da mensagem que ele mandou para mim, ele falou assim: vê se essa cabeça de coco acorda. Cabeça de coco. Vocês acham? Qualquer um ia falar assim: ah, o espírito que comunicou é um espírito zombeteiro, né? Olha só a linguagem dele, escrever para ela cabeça de coco. Mas como é que ele me chamava aqui, quando ele estava encarnado? Cabeça de coco. Então, mais São Tomé do que eu sou, na hora que eu vi escrito cabeça de coco, eu só acreditei na comunicação porque estava escrito cabeça de coco. É como ele me chamava, cabeça dura. Então, são tratamentos que nós temos, às vezes, na brincadeira, que são ímpares, que marcam e que não vai mudar, porque o cara virou espírito, ele está do outro lado, ele virou santo? Não, ele continua sendo exatamente quem ele é. Ele vai melhorar, ele vai aperfeiçoar, lógico, assim como nós. Mas não vai virar santo da noite pro dia, não, a gente continua sendo quem é. Eu estava conversando com um amigo também que é da USE, e, bom, eu falei que é da USE, mas para mim eu nem vejo isso. Eu vejo ele como meu velhinho chato, né? Eu falo para ele, você é meu velhinho chato. E às vezes eu esqueço, às vezes eu vou dar uma palestra onde ele me indicou, e dá vontade de entrar na palestra falando assim, um beijo pro meu velhinho chato. Mas aí eu seguro, né? Eu falo, um beijo pro André Aires, né? Aquela formalidade que não é minha, é dele. Né? Eu chamo ele de velhinho chato e ele me chama de chata também. Eu falei para ele, quem chegar primeiro no plano espiritual, quando for mandar uma carta, já sabe, vai ter que assinar lá, meu velhinho chato, então a minha chata. Porque é assim que a gente se trata. E a vida segue, e é natural, e é bom ser assim. A gente ter certeza que tudo continua. Esses dias, um amigo meu perdeu. O pai dele desencarnou, né? Perdeu é modo de falar como a maioria de nós aqui falamos. A gente pega o hábito. O pai dele desencarnou e ele escreveu no status do WhatsApp dele, né? Ele colocou lá, bendita seja a doutrina espírita que me faz acreditar que a vida continua. Porque a partida do meu pai é triste, mas eu tenho certeza que a gente vai se rever. Então é isso. Tendo essa certeza, que medo que nós vamos ter, gente? Pra quê? A vida continua, as pessoas que nós amamos vão estar sempre perto de nós. E a gente só tem que se manter ligado a elas. Não precisa ficar esperando ninguém nos ligar a elas. Apenas a oração, apenas o modo que você já utilizava de conversar com elas, mantenha isso. Não fica naquela coisa assim, ai, ele era tão bom, ai, ela era tão maravilhosa, né? Aquela coisa do saudosismo choroso, triste, lamentando, isso não. Eles sofrem demais com essa situação. Trate normal e a vida continua.